Fala, galera! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num cara, o Donald Winnicott, que revolucionou a forma como a gente entende a cabeça da molecada, É isso aí. especialmente dos bebês. O Winnicott era um pediatra e psicanalista britânico. E além de cuidar da saúde física dos pequenos, ele se dedicou a desvendar os mistérios do desenvolvimento emocional deles. Aham. Ele passou a vida observando a relação entre mães e bebês. Sim. E, com base nessas observações, ele criou um monte de ideias inovadoras que a gente vai destrinchar aqui hoje. E o mais legal é que a gente tem, tipo, um combo de livros do Winnicott pra gente explorar, né? Tipo, vamos abrir a caixa de ferramentas dele e entender como funciona essa construção da saúde emocional desde o berçário. Isso. Mas, calma lá, a ideia não é dar uma receita de bolo de como ser a mãe ou pai perfeitos, tá? Exatamente. Aliás, o Winnicott detona com essa ideia de perfeição. É. Ele coloca que o que importa é a gente entender a dinâmica da relação entre pais e filhos. Aham. É tudo uma questão de conexão e cuidado, sem neuras. Mandou bem. E falando em conexão, a gente já pode começar com um dos conceitos mais famosos do Winnicott. A mãe suficientemente boa, ele detona com a ideia da mãe perfeita, né? Excelente. Tipo, ninguém precisa ser a super heroína da maternidade. A mãe suficientemente boa é aquela que, mesmo sem ser perfeita, está sintonizada com as necessidades do bebê. Ah, Ela não precisa acertar sempre, mas se adapta ao ritmo do filhote, criando um ambiente de segurança e afeto. mas me explica uma coisa. Como essa mãe suficientemente boa age na prática? Tipo, o que ela faz de diferente? Imagina só, o bebê acabou de chegar ao mundo. É. É tudo novo pra ele, né? Ele chora por fome, por frio, por medo, por tudo. Sei. A mãe suficientemente boa tá ali, ligada nos sinais do bebê, entendendo o que ele precisa e respondendo com carinho. Então, basicamente, ela tá ali pra suprir as necessidades básicas do bebê, tipo comida, calorzinho, essas coisas. Sim, mas além disso, a mãe suficientemente boa também acolhe as angústias do bebê, dá colo, acalma, ajuda ele a lidar com as frustrações que, vamos combinar, aparecem desde cedo, né? Verdade. E por falar em frustração, o Winnicott tem uma ideia que me deixou de queixo caído. Yeah. Ele diz que a mãe precisa até falhar de vez em quando para ajudar no desenvolvimento do bebê. Como assim? Errar de propósito. Parece doido, né? Mas pensa comigo, se o bebê nunca se frustra, ele vai crescer achando que o mundo gira em torno dele, que todos os desejos dele são realizados num passe de mágica. Sim, Mas a vida real não é assim, né? A gente precisa aprender a lidar com as dificuldades. faz sentido. Hum. Mas peraí, se a mãe falha e o bebê fica na bad, como é que isso ajuda? Aí que tá a mágica. A mãe suficientemente boa não abandona o bebê na frustração. Ela repara a falha. Sim. Ela acolhe, consola, mostra que, mesmo com as dificuldades, ele pode contar com ela. Então, na verdade, essas falhas seguidas de reparação ajudam o bebê a entender que o mundo não é perfeito. Que nem tudo acontece como ele quer, mas que ele tem alguém ali pra dar suporte, né? Exatamente. A criança aprende que mesmo quando as coisas dão errado, ela não está sozinha, e essa experiência é crucial para construir a resiliência, a autonomia e a confiança. A criança que aprende a lidar com a frustração desde cedo está mais preparada para encarar os perrengues da vida. Caraca, que conceito poderoso. É tipo um antídoto pra geração floquinho de neve, né? Ah, é? Brincadeira, mas falando sério, é incrível como essas interações que a gente às vezes nem percebe podem ter um impacto enorme na vida da criança. Total. E, pensando bem, essa ideia da mãe suficientemente boa tira um peso enorme das costas dos pais, né? Ninguém precisa ser perfeito, o que importa é ter essa conexão genuína, esse amor e essa dedicação. Com certeza. E quando a gente fala dessa conexão, não tem como não lembrar do holding. Outro conceito importantíssimo do Winnicott. Explica pra galera o que é extra holding. O holding, traduzindo ao pé da letra, seria segurar. Isso. Mas, na real, é muito mais que isso. É a forma como a mãe acolhe o bebê, tanto fisicamente quanto emocionalmente, transmitindo segurança, contenção. Sim. É como se ela criasse um casulo de proteção, sabe? Tipo aquele abraço quentinho, aquele colinho gostoso que a mãe dá. Sim, o contato físico é fundamental, mas vai além disso. É a forma como a mãe olha para o bebê, como ela fala com ele, como ela responde aos choros, como ela o alimenta. É toda essa interação que cria essa atmosfera de cuidado e proteção. Entendi. É tipo a mãe dizendo pro bebê sem precisar falar: fica tranquilo, você tá seguro, você é amado, pode confiar em mim. Perfeito. E essa sensação de segurança e confiança é fundamental para que o bebê, aos pouquinhos, vá se diferenciando da mãe e construindo sua própria individualidade.
Falando em individualidade, o Winnicott fala de uma fase inicial do desenvolvimento em que o bebê se sente totalmente fundido com a mãe, como se fossem um só. É a famosa preocupação materna primária, né? Isso aí. A preocupação materna primária é tipo um estado de superconexão entre mãe e bebê. É natural e necessário para o desenvolvimento saudável. Sim. É como se, nesse período, a mãe estivesse totalmente dedicada ao bebê, criando um ambiente em que ele se sente o rei da cocada preta, sabe? Tipo, ele quer... Não, é. Mas essa sensação de ser o centro do universo não é meio perigosa. A criança não vai crescer mimada achando que pode tudo. Calma. Essa onipotência é uma fase importante. É a partir dessa experiência inicial em que o bebê se sente o mestre do mundo, que ele vai aos poucos percebendo que é um ser separado da mãe, que tem seus próprios desejos e vontades. Então, essa preocupação materna primária é tipo um mergulho profundo no mundo do bebê. Um período de intensa conexão que, com o tempo, vai se transformando numa relação mais independente, né? Exatamente. E essa transição é gradual e delicada, como um desmame emocional. Sim. A mãe suficientemente boa, aos poucos, vai dando mais espaço para o bebê experimentar a frustração, lidar com seus próprios limites e, assim, construir sua própria identidade. Mas o que rola se a mãe não consegue fazer essa desadaptação? Tipo, se ela ficar agarrada nessa fusão com o bebê. Aí a gente pode ter problemas no desenvolvimento da criança. Ela pode ter dificuldade em se separar da mãe, em construir sua própria identidade, em lidar com frustração e com o mundo lá fora. Tá aqui a resposta, hein? Parece que a mãe tem um papel crucial em moldar a estrutura emocional da criança. Pois é. Mas, de novo, sem neuras. O lance não é ser perfeita, mas sim estar presente, se dedicar, se conectar com o filho de forma genuína e amorosa. Concordo. Mas e a ansiedade? Bebês também sentem ansiedade. Boa pergunta. Como eles lidam com isso? O Winnicott acreditava que os bebês, principalmente nos primeiros meses, sentem uma angústia primitiva, que ele chamou de angústia de aniquilação. É como se, quando a mãe some do mapa, o bebê sentisse um medo absurdo de se desintegrar, de deixar de existir. Que pavor! Imagina que essa angústia seja aterrorizante para um bebê que ainda não sabe lidar com ela. Com certeza. Por isso que o papel da mãe é tão importante. Ela que, com sua presença, seu cuidado, seu amor, oferece ao bebê a segurança e o conforto que ele precisa para superar essa angústia. A mãe vira tipo um porto seguro, né? Lugar onde o bebê pode se proteger das tempestades emocionais. Exatamente. E essa função de porto seguro vai se estendendo ao longo do desenvolvimento da criança, permitindo que ela explore o mundo, experimente coisas novas, se aventure, sabendo que sempre terá um lugar seguro para onde voltar. E falando de explorar o mundo, lembrei de outro conceito super bacana do Winnicott, os objetos transicionais. Os objetos transicionais! Esse é um dos conceitos mais famosos do Winnicott. Sabe aquele paninho, aquele ursinho, aquela naninha que a criança não larga por nada? Sim, sim. Pois é, esses são os objetos transicionais. Mas por que esses objetos são tão especiais? O que eles têm de diferente? Para Winnicott, o objeto transicional marca a passagem do bebê do estado de fusão com a mãe para uma relação mais independente com o mundo. Ele representa a capacidade da criança de se consolar sozinha, de lidar com a separação da mãe, de criar um espacinho de segurança sem depender dela o tempo todo. É como se o ambiente transicional fosse um pedacinho da mãe que a criança carrega para se sentir segura quando ela não está por perto, né? Exatamente. E o mais legal é que a criança escolhe o objeto, ele tem um significado especial para ela, e a gente, como adultos, precisa respeitar essa escolha. E o Winnicott fala que o objeto transicional é só o começo de um processo maior, Isso. que ele chama de fenômenos transicionais, né? Os fenômenos transicionais são todas as atividades que a criança usa para lidar com a separação da mãe, para construir sua relação com o mundo. A gente está falando de brincar, fantasiar, criar, usar a linguagem. Então, para o Winnicott, brincar não é só uma forma da criança se divertir. Muito mais que isso. Brincar para ele é a criança elaborando suas experiências, expressando suas emoções, construindo sua identidade e se comunicando com o mundo. É um espaço de liberdade, de criatividade, de experimentação. Que legal! É como se, ao brincar, a criança criasse seu próprio mundo, com suas próprias regras, dando sentido àquilo que ela vive e sente. Perfeito. E esse espaço de brincadeira, de criação, é fundamental para o desenvolvimento saudável. É ali que a criança pode ser ela mesma, sem medo de ser julgada, sem precisar se encaixar nas expectativas dos outros. Mas e a gente, como adultos? Será que a gente perde essa capacidade de brincar, de ser criativo ao longo da vida? Essa é uma pergunta que a gente vai explorar mais a fundo na próxima parte da nossa imersão. Então, pessoal, fiquem ligados que a gente já volta para continuar desvendando os mistérios do desenvolvimento emocional
com Donald Winnicott. E voltamos com tudo. A gente estava falando antes do intervalo sobre a importância do brincar para as crianças, né? A gente até levantou a bola. Será que a gente, adulto, perde essa capacidade de brincar, de ser criativo? Porque, pelo que você falou, brincar para Winnicott não é só coisa de criança, né? É um jeito da gente lidar com as emoções, se expressar e ser livre, leve e solto. Pois é. O Winnicott batia muito nessa tecla. A capacidade de brincar, de ser criativo, é essencial tanto na infância quanto na vida adulta. Para ele, o brincar é a base da criatividade, da espontaneidade, da nossa capacidade de se conectar com o mundo de forma real, sabe? Então, para ser felizão e realizado, a gente precisa manter essa chama da criança interior acesa. Isso. Tipo, continuar brincando, mesmo depois de virar gente grande. Exatamente. Claro que a forma de brincar muda, né? A gente não vai ficar rolando no chão igual criança. Lógico. Mas a essência é a mesma. Se entregar ao momento presente, usar a imaginação, experimentar coisas novas, se divertir. Sim. Isso faz um bem danado para nossa saúde mental e emocional. Então, tipo, ter hobbies, curtir um tempo livre, se permitir ser espontâneo, tudo isso pode ser visto como uma forma de brincar na vida adulta. Com certeza. Esses momentos de brincar, seja lá o que isso signifique para você, são essenciais para a gente recarregar as energias, mandar o estresse para longe, se conectar com a gente mesmo e ter uma vida mais leve e gostosa. E falando em vida adulta, a gente não pode esquecer dos desafios de ser pai e mãe, né? Verdade. O Winnicott também se dedicou a entender essa parada toda. Sim, ele mergulhou de cabeça nesse tema. E assim como na história da mãe suficientemente boa, ele não queria dar receita pronta, mas sim ajudar os pais a entenderem a complexidade de criar um filho e a lidar com os desafios de forma mais consciente e amorosa. E quais são esses desafios, hein? Que o Winnicott destaca como os maiores perrengues na criação dos filhos. Ele fala da rivalidade entre irmãos, da falta de privacidade que rola quando você vira pai e mãe, da necessidade de equilibrar a proteção com a liberdade, da importância de entender a agressividade da criança como parte do desenvolvimento dela. E por aí vai um monte de coisa que faz parte da rotina de qualquer família. Quanta coisa. E como é que os pais conseguem lidar com tudo isso sem pirar? Calma, calma. O Winnicott não estava querendo assustar ninguém, mas mostrar que esses desafios são normais. E para lidar com eles, ele dava uns toques importantes. Paciência, empatia, se colocar no lugar do filho, bom humor, comunicação honesta. Esses conselhos são até fáceis de falar, mas na prática a gente sabe que o negócio complica, né? Realmente. Ser pai e mãe é uma baita jornada, exige muita dedicação, paciência e amor. Mas o Winnicott lembrava que o importante não é ser perfeito, mas sim estar presente, se dedicar, se conectar de verdade com o filho. E ele fala também da importância de acolher a agressividade da criança, né? Mas isso me parece meio complicado, porque geralmente a gente tenta reprimir qualquer comportamento agressivo. A gente costuma associar a agressividade a algo negativo, que precisa ser controlado e punido. Sim. Mas, para Winnicott, a agressividade é uma força da vida, uma energia natural no desenvolvimento da criança. Claro que ela precisa ser direcionada, canalizada para coisas positivas, mas nunca reprimida ou negada. E como é que a gente faz para ajudar a criança a canalizar essa agressividade toda? Aí entra um brincar, a criatividade, os esportes, atividades que deixam a criança usar essa energia de um jeito saudável e positivo. Entendi. É tipo dar um espaço seguro para a criança extravasar, sem medo de machucar os outros ou a si mesma. Exatamente. E ao acolher a agressividade da criança sem julgar, sem punir, a gente ajuda ela a entender e lidar com essa emoção de forma mais tranquila. Poxa, a gente já falou de tanta coisa importante. O Winnicott era fera, né? Ele nos ajuda a entender a criança, a relação entre pais e filhos, de um jeito profundo. Sem dúvidas. E ele não para por aí, né? Ele fala também da adolescência, dessa fase de mudanças, de busca por identidade, de se soltar dos pais. E como o Winnicott via a adolescência? Quais são os maiores desafios que os jovens encaram nessa fase? Para o Winnicott, a adolescência era um período de transformações intensas, tanto físicas quanto emocionais. É uma fase de experimentar, questionar, buscar quem você é, confrontar limites. E ele acreditava que os pais precisavam entender e respeitar esse processo, dando apoio, mas também deixando o adolescente trilhar seu próprio caminho. E como a gente encontra esse equilíbrio entre apoiar e dar liberdade? Entre proteger e deixar o adolescente se jogar no mundo? Essa é a grande questão. Não tem receita pronta, cada caso é único, cada adolescente é um universo. Sim. Mas o Winnicott lembrava da importância da conversa, do diálogo aberto e honesto, da empatia, de se colocar no lugar do filho. É como se a gente tivesse que ir se adaptando, né?
Acompanhando as mudanças do adolescente e ajustando a forma como a gente se relaciona com ele. Exatamente. A adolescência é uma fase de transição e essa transição exige que a gente, como pais, também se transforme. A gente precisa rever nossos valores, nossas expectativas, a forma como a gente se comunica com nossos filhos. E o Winnicott também fala da importância da família, né? Do papel que ela tem no desenvolvimento da criança e do adolescente. Sim, para ele, a família é a base de tudo. Isso. É no ambiente familiar que a criança aprende a se relacionar, lidar com suas emoções, construir sua identidade. E É ali que ela se sente amada, acolhida, protegida. E ele deixa claro que essa família não precisa ser perfeita, né? Isso. O que importa é que ela seja um ambiente de afeto, de respeito, de comunicação, onde a criança se sinta à vontade para ser quem ela é. Perfeito. O Winnicott lembrava que não existe família ideal. Cada família tem seu jeitinho, suas dinâmicas, seus desafios. Sim. O importante é que elas sejam um espaço de amor, de cuidado, onde a criança possa crescer e se desenvolver. Falando em crescer e se desenvolver, a gente não pode esquecer que o Winnicott também queria entender como esses conceitos todos se aplicam na vida adulta, né? Com certeza. Ele acreditava que as ideias que ele desenvolveu observando bebês e crianças podiam ajudar a gente a entender a mente humana em qualquer fase da vida. E como essas ideias se aplicam na vida adulta? Como a gente pode usar os insights do Winnicott para ter uma vida mais feliz e completa? O Winnicott lembrava que é importante a gente cultivar a nossa capacidade de brincar, de ser criativo, de se conectar com o nosso mundo interior, de manter viva a criança que existe em cada um de nós. Essa ideia é genial. É como se a gente pudesse usar a sabedoria da criança para lidar com os desafios da vida adulta, né? Exatamente. Não é? A criança nos ensina a ser mais espontâneos, mais criativos, mais fortes diante das dificuldades, mais conectados com o momento presente, e isso tudo faz muita diferença para ter uma vida mais feliz, mais leve, mais significativa. E ele também falava da importância da gente saber amar, se relacionar, construir laços fortes e saudáveis, né? Sim. Para ele, a capacidade de amar é um dos pilares da nossa saúde mental e emocional, e essa capacidade se desenvolve desde as primeiras relações que a gente tem na vida, principalmente com a mãe. E ele também falava que a gente precisa ser suficientemente bom nos nossos relacionamentos, né? Não buscar a perfeição, mas sim a autenticidade, a conexão de verdade, o respeito. Isso aí. Relacionamentos são complexos, desafiadores, exigem maturidade, empatia, saber lidar com as diferenças, perdoar, se reconciliar. E ele também batia na tecla de que a gente precisa reconhecer e acolher nossas próprias emoções, né? Não negar nossos sentimentos, aprender a lidar com a raiva, com a tristeza, com a frustração de um jeito saudável. Com certeza. Para Winnicott, saúde mental não é não sentir coisas negativas, né? Sim, saber lidar com elas, acolhê-las, integrá-las à nossa experiência. Caramba, a gente aprendeu muita coisa hoje com o Winnicott. As ideias dele são profundas, mas ao mesmo tempo fáceis de entender e aplicar no dia a De dia. verdade. É. E a gente só arranhou a superfície da obra dele. É. Tem muito mais para explorar, para ser aprofundado. Então fica a dica pra galera. Se vocês curtiram o Alto Papo de hoje, vale a pena procurar os livros do Winnicott, mergulhar de cabeça nesses conceitos. Isso. Uma viagem de autoconhecimento, que pode ajudar a gente a viver de um jeito mais completo, mais feliz, mais autêntico. E na próxima parte da nossa imersão, a gente vai se aprofundar em um conceito central na obra do Winnicott que tem tudo a ver com essa busca por uma vida mais autêntica e criativa, o verdadeiro self. Então, pessoal, fiquem ligados que a gente já volta para a última parte do nosso mergulho no mundo de Donald Winnicott. E aí, pessoal, chegamos na reta final da nossa viagem pelo mundo do Winnicott. No último bloco, a gente deixou no ar esse conceito intrigante. Lembra sim. E fiquei bem curioso para entender melhor essa parada. Tipo, o que define esse eu genuíno, essa essência da gente. E como ele se desenvolve ao longo da vida. Boa pergunta. Para Winnicott, o verdadeiro self é a nossa essência, a nossa individualidade mais profunda, que se mostra através da espontaneidade, da criatividade, da autenticidade. Sim. É a nossa capacidade de sentir e expressar quem realmente somos, sem máscaras, sem fingimento. Mas, pensando bem, a gente vive num mundo que vive cobrando a gente para ser de um jeito específico, para se encaixar em padrões. Como a gente protege esse verdadeiro self nesse ambiente. Essa é a grande questão. O Winnicott dizia que, para se proteger, a gente acaba criando o que ele chamava de falso self. Tipo uma armadura que a gente usa para lidar com as pressões do mundo. E como esse falso self funciona na prática? É tipo uma máscara que a gente usa para se esconder dos outros. Em parte, sim. O false self é uma forma de se adaptar às expectativas, de evitar rejeição ou crítica. Ele nos ajuda a lidar com as relações sociais, a seguir as regras, a se encaixar. Entendi. Mas e se essa armadura do falso self ficar pesada demais? Tipo, se a gente se esconder tanto
que perde a conexão com o verdadeiro self. Aí o bicho pega. A gente pode se sentir vazio, desconectado da gente mesmo, sem saber quem realmente é. Nossa. Podemos acabar vivendo uma vida que não nos preenche, que não faz sentido, guiada pelos outros e não pelos nossos desejos e valores. Puxa, que situação. E como a gente faz para fortalecer esse verdadeiro self, para ele não ser sufocado pelo falso self? O Winnicott acreditava que a chave para fortalecer o verdadeiro self é criar um ambiente de segurança e confiança, onde a gente possa se expressar livremente, sem medo de ser julgado. E isso vale tanto na infância quanto na vida adulta. Então, se alguém teve uma infância difícil, onde não se sentiu acolhido, onde teve que se esconder para se proteger, ainda dá para resgatar esse verdadeiro self na vida adulta. Claro que sim. Nunca é tarde para se reconectar com a nossa essência. Que bom. É claro que o processo pode ser desafiador, pode exigir uma boa dose de autoconhecimento, mas é possível se libertar das amarras do falso self e viver de um jeito mais autêntico e completo. E como a gente começa esse processo de resgate do verdadeiro self? Tem algum caminho? A terapia é uma ferramenta poderosa porque oferece um espaço seguro para a gente se conectar com as nossas emoções, entender nossas defesas e se libertar de padrões que nos prendem. Assim, a gente pode redescobrir quem a gente é de verdade. Legal. Yeah. E além da terapia, o que mais a gente pode fazer para fortalecer o verdadeiro self? A gente pode usar a criatividade a nosso favor. Se expressar através da arte, da música, da escrita, se conectar com a natureza, ter momentos de solitude e introspecção, buscar atividades que nos dão prazer e nos fazem sentir vivos. Que dicas incríveis. É como se a gente pudesse, com essas práticas, ir tecendo o fio de conexão com o nosso verdadeiro self. Exatamente. E com o tempo esses fios vão se transformando num tecido forte que nos sustenta e nos protege, permitindo que a gente viva de forma mais autêntica e corajosa. Puxa, que jornada incrível a gente fez hoje com o Winnicott. Exploramos a relação entre mãe e bebê, o brincar, a criatividade, os desafios de ser pai e mãe, a busca por autenticidade na vida adulta. Foi um mergulho tanto. Verdade. A obra do Winnicott é tão rica que a gente podia passar horas aqui falando sobre ele. Mas por hoje acho que a gente já deu um bom mergulho nesse mar de conhecimento, né? Espero que vocês que nos acompanharam tenham curtido a viagem e se inspirado a conhecer mais sobre o dono do Winnicott. Com certeza. E que a gente possa levar para a vida os ensinamentos dele, cultivando a capacidade de amar, de brincar, de criar, de sermos autênticos e de vivermos de forma mais completa e com significado. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra o nosso mergulho profundo de hoje. É isso aí. A gente se encontra no próximo episódio com mais descobertas, mais reflexões e mais insights sobre a mente humana. Isso. Até lá.